Amado, bom dia. Como é gostoso quando nós podemos iniciar o domingo logo pela manhã, numa casa agradável, e melhor ainda, iniciar a semana com um objetivo comum, né, a todos aqui, de passarmos alguns minutos dedicados ao estudo, à análise, à interiorização e à exemplificação dos ensinamentos de Jesus. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos sugere que nós devemos florescer onde nós estivermos plantados. E eu tenho certeza que haverá um florescimento muito grande na manhã desse domingo aqui, por parte de todos nós. Da minha parte, eu tenho plena convicção que, muito embora seja a segunda vez que eu venho a essa casa, eu sou tão bem acolhido, com um sentimento de carinho tão grande, e isso já criou raízes tão profundas, que eu tenho a certeza que não apenas eu, como todos os irmãos que já são frequentadores habituais dessa casa, sairemos daqui robustecidos dentro do nosso crescimento espiritual e produzindo frutos extremamente saborosos. Então, obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe na manhã de hoje. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa da manhã descontraindo um pouquinho, e eu vou fazer a descrição para os irmãos de uma passagem, uma determinada situação, que a princípio pode parecer um tanto quanto hilária, engraçada, mas os irmãos depois vão entender o porquê. É a historinha de um corredor, e esse corredor, ele estava correndo em desabalada carreira, né? E uma pessoa observando a cena, aquela outra correndo em desabalada carreira, o interceptou e disse assim: mas aonde você vai com tanta pressa? Aí aquele que estava correndo rapidamente virou-se para aquele que perguntou e disse assim: olha, eu não sei para onde eu estou indo. Aí aquele que perguntou, ao ouvir a resposta, virou-se para aquele que estava correndo e disse assim: então espera um pouquinho, virou a velocidade, que eu quero ir com você, eu quero acompanhar o seu ritmo, porque nós não podemos chegar atrasados. Por que eu estou contando essa história? Isso não vale para os irmãos aqui, mas vale para determinadas pessoas que estão em busca da felicidade e que saem correndo atrás para encontrá-la, mas que por não saberem exatamente aonde ela está, aonde ela se localiza, não conseguem encontrá-la e aí ficam perdidos. E aí ouvem: olha, a felicidade está aqui, a felicidade está ali, a felicidade é isso, a felicidade é aquilo, a felicidade é ter, a felicidade é ser, e nós ficamos sem um parâmetro confiável para encontrarmos a felicidade onde quer que ela se encontre. Aí alguém pode perguntar assim: Humberto, então você está falando com algumas pessoas, que eu repito, não é o caso dos irmãos aqui, procuram encontrar aonde a felicidade está. Então eu vou dividir com os irmãos uma historinha, que é uma história que obviamente não é uma história real, mas é uma história que nós vamos entender a essência dela. E é uma história extremamente singela, mas que nos mostra aonde a felicidade está. É uma história que remonta à época em que Deus ia criar o mundo e, obviamente, ia criar o homem e a mulher. Então, Deus acercou-se dos anjos, daquelas pessoas que iam assessorá-lo na criação do mundo, e ele começou a ouvir sugestões. Então um dos anjos disse assim: olha, ao criarmos o homem e a mulher, nós vamos criá-los à imagem e semelhança de Deus. Porém, nós não vamos dar todo o poder de Deus ao homem e à mulher. Nós vamos tirar alguma coisa de maneira proposital para que o homem consiga, com o seu esforço e no tempo certo, conquistá-la. Então eles criaram o homem e a mulher à imagem e à semelhança de Deus. Porém, eles tiraram a felicidade que o homem e a mulher, pelo esforço próprio, deveriam conquistar, né?
Aí um anjo que estava assessorando Deus na criação do mundo e do homem e da mulher perguntou, inquiriu e disse assim: olha, onde é que nós vamos esconder a felicidade? Aí um outro anjo que estava participando da criação do mundo disse assim: olha, nós vamos esconder a felicidade na montanha mais alta da terra, né? Aí um outro que estava participando da conversa disse assim: não vai adiantar, porque o homem é corajoso, ele é audacioso, ele é impetuoso. Uma hora ele escalará essa montanha mais alta da face da terra e encontrará a felicidade. Aí um outro anjo, participando das tratativas, disse assim: olha, então eu tenho uma outra sugestão, nós vamos escondê-la no fundo do mar. Aí alguém que estava participando ali resolveu interferir, disse assim: não, alguém um dia vai criar uma máquina e através do uso dessa máquina ele conseguirá submergir, ou seja, conseguirá afundar no oceano e a encontrará. Também não dará certo. Um dos outros, dos inúmeros anjos que lá estavam, disse assim: olha, vamos colocá-la então num planeta muito distante da onde o homem e a mulher se encontrarão. Será praticamente impossível encontrá-la. Alguém fez uma objeção e disse assim: olha, os homens com a sua inteligência, com o seu esforço, produzirão algo, um aparelho qualquer, que voará pelo espaço e logo encontrarão a felicidade. E aí, depois de muita discussão e nenhuma conclusão, um anjo disse, teve uma sábia ideia: só tem um lugar onde poderemos colocar a felicidade e o homem não a encontrará. Todos ficaram curiosos, interessados, né? E aquele anjo que fez essa interferência, dando essa sugestão, disse assim: colocaremos dentro de cada um deles, do homem e da mulher. Todos ficaram tanto quanto inquietos, ficaram pensativos, e aquele anjo que deu a sugestão disse assim: é que eles estão tão preocupados buscando-a fora que não a descobrirão no seu próprio interior. Por que eu contei essa historinha para os irmãos? É para a gente pensar que muitas vezes a gente faz tanta elucubração, tanta análise de tantas situações da vida, que em particular a felicidade não está fora de nós, onde nós sempre a procuramos, e sim no nosso interior, onde raramente nós conseguimos localizá-la. Aí eu farei uma pergunta para a análise íntima de cada irmão aqui presente: por que é que será que nós temos tanta dificuldade em encontrá-la dentro de nós? Não sou eu, não é Humberto que vai responder. A gente vai buscar dentro dos nossos instrutores espirituais e mesmo materiais alguma sugestão que possa nos alargar o horizonte do conhecimento. E eu fui buscar no Divaldo, o nosso Divaldo Franco. Ele diz assim: é que o grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana, é a busca do autoconhecimento. Eu me coloquei a pensar nessa palavrinha, a busca do autoconhecimento. Não é à toa que os filósofos da Grécia Antiga, quando certa feita se reuniram ali os 7 maiores sábios da Grécia Antiga para pensarem qual a contribuição que eles poderiam dar ao longo do tempo para a humanidade, eles inseriram algumas frases no templo de Delfos, né, que ficaria para a história, e dentre esses sábios estava Sócrates, né? E uma das frases que foram cunhadas ali no templo de Delfos, na Grécia Antiga, é: homem, conhece-te a ti mesmo, né? Santo Agostinho depois reforçou isso. A gente nota hoje que com o progresso tecnológico, o homem rompendo as suas próprias fronteiras,
alargando os seus próprios limites, ele está conhecendo muita coisa de forma exterior. Mas eu pergunto, com a mesma velocidade, com a mesma coragem que ele desbrava o que está fora de si próprio, será que ele consegue, de forma equivalente, compatível, alargar o seu próprio conhecimento íntimo, né? Aí, buscando o autoconhecimento, já que nós estamos falando de felicidade, algumas pessoas dizem assim: ah, Humberto, eu serei muito feliz se eu conseguir realizar todos os meus desejos materiais, né? Será que isso basta para nós, para sermos e encontrarmos a felicidade? Eu vou fazer só um pequeno parêntese para a gente pensar se isso é o suficiente e se isso basta. A Suíça, os irmãos aqui hão de concordar comigo, porque não é um dado meu, é um dado científico, né? Os pesquisadores atestam isso. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo, com uma renda per capita, ou seja, por pessoa, elevadíssima. Em contrapartida, a Suíça é um dos países com o maior índice, um dos maiores índices de suicídio do mundo. Então, para aquelas pessoas, que eu repito, não é o caso dos irmãos, associam a busca da felicidade à conquista de bens materiais, fica uma análise para a gente pensar se realmente é verdadeira essa afirmativa. Mas alguém pode pensar assim: bom, como é que eu faço então para buscar e para sentir a felicidade plena, né? Não é Humberto novamente que vai responder. Eu não tenho alcance nem capacidade moral, intelectual para responder isso. Então a gente vai buscar em quem tem conteúdo para dividir conosco. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui buscar na questão 920 do Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Kardec perguntou assim: olha, o homem pode sentir sobre a terra uma felicidade completa? E chama a atenção o finalzinho da pergunta: pode sentir sobre a terra uma felicidade completa, total, plena? Os espíritos responderam a Kardec: olha, uma felicidade plena, completa, total, não, visto que a vida foi dada ao homem como oportunidade de provação ou expiação, né? Ou seja, todos nós aqui, cada um, dentro da sua necessidade no momento, ou nós temos resgates a passar, ou tarefas a realizar, né? Aí é que entra a diferença das provações e das expiações. Mas os espíritos completaram a resposta a Kardec. Eles disseram assim: mas, aí entra uma vírgulazinha, depende do homem amenizar os seus males, ou seja, diminuir os seus sofrimentos, e ser tão feliz quanto se possa ser sobre a terra. Então, aqui nós podemos diminuir o nosso sofrimento, seja ele qual for, né? E procurarmos ao mesmo tempo, já que em plenitude nós não conseguiríamos ser, nesse estágio evolutivo do planeta, plenamente felizes, dentro do esforço de cada um, pelo menos conseguiremos aqui trilharmos alguns degrauzinhos da felicidade tão almejada. Aí alguém pode pensar assim: bom, já que eu posso pelo menos começar a trilhar alguns degraus, o que é que eu poderia fazer que me tornaria pelo menos um pouquinho ou parcialmente feliz? Novamente, eu reforço aos irmãos que não sou eu que vou falar, né? A gente pega em quem tem garrafa para vender, que tem conteúdo para dividir, né? Eu fui buscar uma sugestão muito simples da nossa Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco. Ela diz assim: olha, a felicidade se constrói com a prática do bem, né? Ao praticarmos o bem, não apenas a nós mesmos, e o autoconhecimento talvez seja um bem importantíssimo e indispensável a nós,
Se nós pudermos dividir isso com o semelhante, nós estaremos fazendo um alicerce espiritual da nossa casa íntima bem feita. E se nós fizermos isso, nós teremos uma construção espiritual muito segura, né? Kardec, aí eu fui buscar Kardec e esses espíritos elevados, eles têm uma característica comum. Eles são exatamente uniformes nas informações que eles nos passam. Então Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele nos dá uma sugestão do que nos fará ter uma construção espiritual muito segura. Kardec nos sugere, olha, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que proporcionarmos ao outro, né? Então, aquilo que eu fizer ao semelhante é exatamente aquilo que eu vou receber. Para ilustrar essas sugestões e orientações que esses espíritos elevadíssimos nos deixaram, eu vou dividir com os irmãos uma história verdadeira que o nosso Divaldo Franco nos contou certa feita em uma de suas palestras. E é uma história que no primeiro momento ela começa de forma muito triste, muito trágica, mas ela termina, eu já adianto aos irmãos, de uma maneira belíssima. E essa história ela ocorre no mês de dezembro do ano de 1944, período da guerra, né? Então o Divaldo Franco, ele remete na sua narrativa a história de uma jovem, uma moça judia polonesa, que certa feita, durante a madrugada, numa noite fria do inverno alemão, ela teve a sua casa invadida pelas tropas SS, pelas tropas nazistas. E o Divaldo conta que o nome dessa jovem era Luba Terkak. E a Luba Terkak, ela foi mandada, ao ter a sua casa invadida, para um campo de trabalhos forçados e concentração nazista. E naquela época, o final das pessoas que eram mandadas para um campo de concentração era a morte. Elas eram sugadas no seu potencial de trabalho máximo e elas fatalmente desencarnariam. Mas a tragédia da Luba Terkak não parava aí. Ao ter a sua casa invadida durante a madrugada, o seu marido foi feito refém das tropas nazistas e ele foi amarrado do lado de fora de um jipe, né, por cordas, e ele passou a ser arrastado pelas ruas da Alemanha. E o seu corpo foi dilacerado, porque ia sofrendo o atrito com o paralelepípedo da rua, e ele desencarnou completamente deformado pelo atrito, pelo roçar do seu corpo com as pedras da rua. E a Luba Terkak, ela tinha um filhinho de 3 anos. O filhinho dessa jovem judia polonesa, ele foi abatido impiedosamente com um tiro certeiro na direção do seu coraçãozinho. E aí ela foi levada, a Luba Terkak foi levada para um campo de concentração nazista. E ela estava ali numa das celas, onde ela e outras mulheres eram mantidas reféns, e à alta madrugada, rememorando aquela cena trágica que ela havia vivido, ela ouviu vozes, ela ouviu choros, ela ouviu pedidos de socorro, gritos, e ela teve um calafrio percorrendo o seu corpo, que ela disse assim, não é possível, vai ver, eu estou com um emocional tão alterado pela cena dantesca de horror que eu passei agora há pouco, que eu estou delirando, imaginando situações. Ela estava imaginando ter ouvido vozes e choro de crianças em tenra idade. Ela falou, não é possível. Como a sua cela era composta de tábuas, né, de madeira, e havia divisões entre uma tábua e a outra, onde ela pudesse estreitar o seu olhar e ver, pelo menos parcialmente, do lado de fora, o que é que poderia estar acontecendo, com a sua curiosidade aguçada, ela viu na parte exterior do campo de concentração
caminhões descarregando novos prisioneiros de guerra. E dentre esses novos prisioneiros, homens, mulheres, ela viu ali jogadas ao relento. Eu lembro aos irmãos, era madrugada, né? E era o inverno alemão, então temperatura próxima ou abaixo de zero, 54 crianças jogadas ao relento num campo de concentração nazista. Algumas delas com apenas 2 meses de idade e muitas nuas. Lobaterká, que ficou desesperada, não é possível, pensava ela, que a insensibilidade dos soldados chegue a esse ponto, e desesperada, correndo o risco de ser fuzilada, ela abriu a porta daquele cubículo onde ela habitava com outras mulheres e saiu desabalada a carreira para socorrer aquelas 54 crianças. A mais velha delas com 14 anos de idade. E contrariando todas as normas rígidas de um campo de concentração nazista, ela recolheu naquele cubículo que mal cabia a ela e algumas outras prisioneiras, aquelas crianças e adolescentes. Passaram ali a noite. Detalhe, não havia, muitas daquelas crianças estavam nuas, não havia ali agasalhos para todo mundo. Então, as outras presas, assim como a Lobaterká, passaram a aquecer com seus próprios corpos naquela noite aquelas crianças sem uma única peça de roupa. Mas a compaixão daquela mulher, que havia tido a sua família dizimada, o seu marido morto de uma forma horrenda, o seu filho abatido sem piedade alguma, no dia seguinte, ela foi falar com o diretor do campo de concentração, para que fosse permitido a ela cuidar daquelas crianças, né? Mesmo que a vida dela, no futuro próximo, não fosse poupada, que enquanto ela estivesse ali viva, ela pudesse cuidar daquelas crianças. E o diretor do campo de concentração era uma pessoa extremamente insensível, fria, né, calculista, e a Lobaterká, sabendo que possivelmente, como aconteceu, ela não seria bem acolhida, bem recebida, ela foi. E ela chorou, implorou, não pediu pela sua vida, pediu pela vida daquelas 54 crianças. E num gesto de tentar comover ou pedir clemência ao diretor do campo em prol daqueles novos prisioneiros, ela tocou o seu braço num rogo profundo. E na visão dos alemães da época, e particularmente daquele diretor do campo, era uma afronta, uma judia polonesa, tocar no braço de uma pessoa, que na visão deles, dos soldados, eram superiores àquela raça judia polonesa. O diretor, sem dizer nada, ele virou-se e deu um soco no rosto da Lobaterká. Ela caiu, ela se desequilibrou e bateu o seu rosto na parede, fez um corte enorme, o sangue jorrou. Ela não reclamou, ela limpou o sangue com a mão, estancou com a face da sua própria mão para que o sangue não continuasse a jorrar e pediu a ele novamente: me conceda a oportunidade de ser o que essas crianças não têm hoje, uma mãe para eles. O diretor apenas lhe poupou a vida, mas não a ajudou em nada. Ele não deu uma única peça de roupa, não aumentou uma migalhinha, a raçãozinha mínima, que era uma base muito pobre de subsistência alimentar. E a Lobaterká, que as suas amigas de cela, toda noite com os seus próprios corpos, aquecendo outros corpos. E para arrumar alimentos, o que ela fazia? Ela saía e passava o dia vagando, mexendo em todas as latas de lixo, procurando restos ou migalhas de alimentos, muitas vezes já congelados para alimentar aquelas 54 crianças que lá estavam. O tempo passou e aí o Divaldo remete ao dia 5 de abril de 1945, quando tanques de guerra ingleses
no final da guerra, invadiram o campo de concentração e, com alto-falantes ligados, anunciavam àqueles prisioneiros do campo de concentração a liberdade plena a todos eles. No Baterkak, ao ser resgatada com as 54 crianças que durante todo esse tempo ela cuidara, ela saiu magra, caquética, debilitada, esquelética, com o cabelo completamente tomado por piolhos, com as roupas poídas, rasgadas, né? Ela saiu do campo de concentração com as 54 crianças que ela chamava de filhos, né? Era primavera já alemã e eles foram todos acolhidos pela Cruz Vermelha Internacional. No Baterkak, quando foi feita prisioneira, ela não teve a oportunidade de ver nada do que estava ali na área externa. Ela não, muitas vezes, né, naquele afã quando ela foi presa, ela não saberia descrever uma cena sequer externa do que rodeava o campo de concentração. Quando ela foi solta na primavera alemã, ela pôde ver as árvores, as flores, né? A abundância de cores das flores, ela pôde sentir em plenitude o perfume de cada uma delas, né? Porque ela não teve a oportunidade de observar quando ela entrou, mas ela pôde ver em plenitude quando ela saiu. Divaldo Franco dá mais um salto na história para remeter 50 anos depois, ao mês de abril do ano de 1995. E essa cena que eu vos descrevo agora, ela acontece em Amsterdã, na Holanda, quando uma senhora octogenária, ela foi recepcionada por 50 pessoas que estavam ali reunidas para homenageá-la. E essa senhora octogenária, na verdade, era a Lu Baterkak. E ao ser homenageada, ela disse assim: olha, essa homenagem eu agradeço muito, mas eu não a mereço. Eu não fiz nada. Eu tive, sim, com uma idade muito nova, um filho que me foi tirado, né? Que foi tirado por soldados insensíveis. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele me tirou um, mas Ele me recompensou de tal maneira que Ele me deu 54 para substituir a ausência daquele primogênito. E desses 54 que Ele me deu, 50 estão aqui na noite de hoje. 4 morreram, né? Divaldo Franco diz para nós assim: se nós pudéssemos legendar e darmos um título a essa história, o título seria Felicidade, né? Por que eu contei essa história para os irmãos? Porque, seguindo a orientação de Kardec, da Joana de Ângeles, a história que o Divaldo nos conta, Chico Xavier nos diz assim: olha, seremos felizes ou iniciaremos a nossa escalada, né, na construção da nossa felicidade, se fizermos o bem ao outro sem exigir do outro a contrapartida. No Baterkak, ela foi e naquele momento se sentiu uma pessoa extremamente feliz e realizada, porque ela fez o bem e jamais exigiu a retribuição ou a recompensa de ninguém. E a gente aprende na doutrina que quem vai falar a Deus sobre nós é o próximo, e que o próximo mais próximo ou o próximo mais distante tenha excelentes informações a nosso respeito. Assim é e assim será para todos os irmãos. Obrigado a todos, um excelente domingo, que Deus nos abençoe.